Olha esse estudo interessante. O estudo da Universidade de Tel Aviv revela que os seres humanos foram predadores de topo por 2 milhões de anos. Esse estudo chegou à conclusão que os nossos ancestrais se alimentavam de carne. Veja só que interessante. Por isso que eu sou um entusiasta dessa dieta à base de dar preferência para carnes e alimentos de origem animal. Eu vou comentar a respeito de alguns pontos interessantes desse estudo. Espero que vocês gostem e acompanhem o vídeo aí. Esse estudo foi publicado em 2021, como eu já falei, pela Universidade de Tel Aviv. Eles revisaram 400 trabalhos científicos e conseguiram 25 linhas de evidência ali de que os nossos ancestrais, né, o ser humano da nossa idade da pedra, se alimentavam principalmente de carne, tá? Então, como que eles chegaram nessa conclusão? Eles pensaram ali que não tinha como fazer comparação com os seres humanos de hoje e comparar com os seres humanos daquela época. Porque naquela época não tem como comparar, visto que o meio ambiente, todas as transformações que houve, seria impossível correlacionar os dados. Então, o que eles fizeram foi muito interessante. Eles obtiveram dados da biologia, ou seja, eles pegaram o nosso próprio corpo humano e estudaram diferentes áreas, como, por exemplo, a genética, estudaram a genética, metabolismo, fisiologia e morfologia do nosso organismo. E eles conseguiram chegar à conclusão de que o nosso corpo ele tem adaptações, ele tem características que mostram que nós somos excelentes para ser predadores e consumidores de carne. Um dos dados que eles mostram nos estudos eles relatam sobre a acidez do estômago. A acidez do estômago humano é tão importante que ele se assemelha com seres carnívoros, ou às vezes até mais ácido do que predadores carnívoros. Então nós possuímos uma acidez bastante importante. Eles explicam que na época lá da Idade da Pedra, lá dos nossos ancestrais, eles tinham o costume de ser excelentes caçadores de animais de grande porte, naquela megafauna que eles falam. Então eles treinavam e eram expertos em fazer a caça desses grandes animais. Como eram animais muito grandes, serviam ali de alimento por vários dias, várias semanas, às vezes até semanas, né? Então o consumo dessas carnes com maior tempo tinha grande quantidade de bactéria. Então por isso que desenvolviam um estômago com maior acidez, para que ao consumir essas carnes a bactéria é destruída pela acidez gástrica e isso não causasse grandes problemas para eles. Então essa é uma característica que ainda nós mantemos em nosso organismo. Então, estômago ácido. Também eles identificaram que as células gordurosas os nossos adipócitos, né, as células de gordura do nosso corpo, ela se assemelha aos seres carnívoros. Ou seja, nós temos grande número de células de gordura de pequeno tamanho, que são capazes de armazenar gordura, diferente de seres onívoros. Os onívoros eles têm pouca quantidade de grandes células que armazenam gordura. Então, nossas células de gordura, de armazenamento de gordura, se assemelham muito com seres carnívoros, tá? Então, essa é uma característica interessante. Também eles estudaram o genoma humano. A gente sabe que o estudo do genoma humano avançou bastante, é estudo extremamente complexo, mas os geneticistas chegaram na conclusão de que dentro do nosso genoma houve fechamento de portas ali, fechamento de genes que eles falam, fazendo com que
essa alteração no genoma tornasse nós predispostos a obter energia a partir de gordura, tá? Diferente de quando eles estudaram o genoma do chimpanzé. O genoma do chimpanzé, por exemplo, tem algumas fechamentos no genoma que permite com que eles se alimentem à base de açúcar, entendeu? Preferencialmente para açúcar. Então eles comparam o genoma do ser humano com o genoma do chimpanzé. O genoma do ser humano tem fechamentos que permite ali a gente obter energia preferencialmente por gordura. E o chimpanzé, fechamentos que permitem com que eles obtenham energia principalmente por açúcares, beleza? Então, esse é mais uma comprovação de que o nosso corpo está altamente adaptado para a obtenção de energia e consumo de carne e gordura de origem animal. Também eles fizeram um estudo interessante de antropologia. Eles fizeram estudo de ossos de seres humanos já daquela época. Eles estudaram antropologia, né? Estudaram sobre objetos que eram utilizados pelos seres humanos daquela época, e eles chegaram na conclusão que nós éramos exímios caçadores de animais de grande porte. Ou seja, o ser humano é excelente para a caça de animais. Naquela época, de animais de grande porte, que eles chamavam de megafauna, né? Então, eles treinavam e tinham a capacidade de ser excelentes caçadores desses tipos de animais. E a alimentação deles era basicamente a partir dessas caças. E o que aconteceu? Durante muitos e muitos anos, eles falam que o ser humano começou a ter uma alimentação, introduzir vegetais na alimentação, quando esses animais de grande porte foram diminuindo a sua população. Então, assim, foi diminuindo a demanda, a disponibilidade de caça para eles. Então, muitos milhões de anos depois que eles começaram a introduzir os vegetais na dieta e na alimentação, devido à escassez da caça, né? Só que eles fazem um cálculo que é o seguinte: 2 milhões de anos com os seres humanos sendo elite, ali topo topo daquela cadeia alimentar, digamos assim, topo de caçadores, topo dos predadores, né? E somente 85 mil anos atrás, na África, por exemplo, e eles falam de 40 mil anos na Europa e na Ásia, de que começaram a introduzir os vegetais. Então, se você pegar 2 milhões de anos consumindo preferencialmente carne de caça, e apenas 85 mil anos atrás começou a introdução de vegetal, você vê quanto de tempo que o ser humano ficou predominantemente se alimentando de carne. Então, tem que fazer e levar em conta sobre isso, né? E também eles colocam que o nosso corpo possui adaptações para funcionar de forma apropriada, consumindo carne e gordura, né? Então, fica aí mais uma evidência de que nós fomos, né, por muito tempo carnívoros. Então, é difícil às vezes para algumas pessoas entender isso, porque eles não concordam, mas esse estudo revelou ali dados interessantes que deve ser levado em conta, né, em consideração. Então fica aí com vocês esse estudo de Tel Aviv. Eu vou deixar o link ali nos meus stories sobre esse estudo,
Espero que vocês tenham gostado e possam aí, quem busca uma fonte de tudo que eu falo, eu vou deixar a fonte desse estudo bacana, interessante, que comprova que o nosso organismo é altamente adaptado para o consumo de dieta carnívora. Espero que vocês tenham gostado aí e vamos falar um pouquinho mais sobre esse estudo, que é bastante interessante. E grande abraço e até a próxima.